Olá! Tlen, 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 tlen. Isso aqui tá muito ridículo. Tá mesmo. Gente, eu tô de rena e com uma barriga gigantesca. Vocês estão ótimos. Oi, pessoal! Bom, eu não tô de rena, mas eu também tô com uma barriga gigantesca. Não se compara, não se compara. Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Percebam aqui que a gente tem um Papai Noel. Não vou falar quem é. Ho, 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 ho. É o mesmo Papai Noel que a gente trouxe o ano passado. E... Ano passado tinha Papai Noel? Tava Sim, igualzinho era você. ano passado. Sério? É. Tava igualzinho. Inclusive Achei que essa tava só com fantasia chapéu, do ano eu acho. passado. A gente só adicionou a minha fantasia de rena. Muitas mudanças então desde o Você ano tava passado, com uma menos tiara a de fantasia. rena no passado. É, eu tava com uma tiara de rena, por sinal, muito mais fofa que essa. Essa aqui não tá me favorecendo muito. Ó, tão falando que tá travando. Muita gente falando que tá travando. Então vamos ver o que está acontecendo. E a gente espera um pouquinho parar de travar. Avisa quando estiver parando de travar, tá? Pra gente continuar aqui. Enquanto isso, a gente põe um jingle de Natal. Lembra que tinha jingle de Natal? Mas é óbvio que eu lembro daquele King Kong do ano passado. Eu fui o jingle, dançava e tal. O Ricardo olhava pra mim. Tipo, Não, a gente deveria até colocar pra eles verem como era a nossa vida um ano é atrás. mesmo, né? Assim, e a evolução da Nord. Põe aí, Crisebeck, põe aí como é que foi a nossa live do ano passado. Olha que beleza que foi a nossa live do ano passado. Deus. Olha como eu tava feliz. Olha o ajuste da câmera, o ajuste da câmera. Que chique. E a TV tá torta. Nord Research na TV da sala de reunião atrás. A iluminação tá maravilhosa, olha a sombra de todo mundo ali É. atrás. Eu tava uma ótima rena, né? Porque eu tava de vermelho, com uma rena de Tava uma beleza. ursinho de pelúcia. Ah, muito bom, gente. Você vê a evolução? Hoje a gente tem um Acho que melhoramos um estúdio. pouquinho. Melhorou um pouquinho. Quem acompanhou a gente aqui na live do ano passado? É, isso aí é uma Nossa, boa. pergunta. Levanta a mão aí quem já tava Boa acompanhando pergunta. a gente um ano atrás. Porque sinceramente, Breton se falando vocês... que você é o novo unicórnio Ah, brasileiro. tô vendo. Porque sinceramente, se vocês nos acompanharam desde aquela época, aguentaram a gente fazendo aquela live, Nossa. naquelas condições, e continuam aqui até hoje, ó, tá de Eu vou parabéns, aproveitar e viu? pôr essa rena no Gabriel. Ô, Marília, explica como é que vai funcionar aí a ordem dessa live. Como que a gente vai fazer? A ordem é assim, a gente vai começar a falar um pouco das retrospectivas, tá? Então, assim, como é que foi? Porque o ano passado, pra quem não acompanhava a gente ainda, a gente também fez uma live dessa com os ativos que a gente mais gostava pro ano de 2019. A gente vai falar um pouco sobre como esses ativos performaram e um pouco de todas as teses que a Nord deu durante o ano de 2019, como elas performaram, tá? O nosso intuito, assim, a gente sempre brinca que a gente não quer ser a maior casa de análise, a gente quer ser a melhor, né? E pra gente ser a melhor, a gente entende que a gente tem que ajudar você a investir melhor. E com isso, dá pra vocês as melhores teses de investimento. Então, a gente vai falar um pouco sobre as nossas teses de investimento em 2019. Prestação de contas, é isso? Prestação de contas, exatamente. Fantasma do Natal passado. Fantasma do Natal passado foi o vídeo. Aí depois, É verdade. o que a gente vai fazer? A gente vai, então, contar das retrospectivas, cada um vai sortear aqui na caixinha, vai ter que descobrir de quem que é esse ativo, se é dele mesmo ou se é de alguma outra pessoa, e vai rolar um sorteio aí especial. Ah, é verdade. Quem acertar, né? Vou dar uma dica aqui, tá? Então a Marília vai falar sobre um título de renda fixa, o Bruce vai falar sobre 2 ações e eu vou falar sobre um fundo, tá? E eu não vou falar nada. O que eu falei? Desculpa, eu falei. Pulou, falei errado. Ricardo. Pulei, desculpa. Ricardo E o não vai- Ricardo, o Breno gosta dele, não vai desculpa, falar nada. desculpa, pessoal, de novo. É só eu não me dispor a usar essas coisas nas lives, acabou marginalizado. Não, Desculpa. Só o que- Breno foi corajoso. em Desculpa, usar isso aí. desculpa. Ó, então é o Vai dar um seguinte, print bom pra 2020 Vai. agora. a Marília vai falar sobre um título de renda fixa, o Bruce vai falar sobre uma ação, o Ricardo vai falar sobre uma outra ação. E eu vou falar sobre um fundo. Vocês podem chutar aí nos comentários, tá? Quem acertar mais
vai ganhar, mostra aí, Ricardo. Vai ganhar. Vai ser o quê? Vai ser caneca, vai ser Caneca. camisa, Camiseta, mostra a caneca. camiseta. Tem que fazer aquela coisa, tipo as moças do Silvio Santos, né? Essa maravilhosa caneca. Bela Ou então, essa maravilhosa camisa. Boa. Quem não tem bolsa é louco. Isso. Então é assim Muito que vai bom. funcionar. Beleza? É dry fit isso aqui. Legal. O pessoal tá falando que tá travando de novo. Estão falando mesmo que tá travando o tempo todo. Marília, envia um abraço pra nação em Doha. Em Doha. Deve ser. Doha, é isso? Bom, Então- vamos lá. Então, retrospectiva. O que a gente... Então vamos lá. O ativo secreto do Bruce, começando da esquerda pra direita, era Locamérica. Maravilhosa Locamérica, que virou os Midas, né? Até mudou de nome esse ano. E aí, como performou a Locamérica em 2019? Começou o ano... Acho que começou o ano fraco, né? Meio de ladão, mas ela deu uma engrenada depois do primeiro trimestre. Subiu 50%. É, uns 50%. 40 e 50%. alto, assim. É. Nossa, por aí. ganhou de lavada de mim, hein, Bruce? Ah, como sempre, né? 50%. Não, se Como bem que sempre quando a não, gente porque fazia as 2018 apostinhas, você ganhava, é. né? Quando você escolhe as ações, você ganha. Quando você escolhe Bom, renda se fixa, eu te não. falar como o Banco Pan foi, né? Verdade, devia ter perguntado pra você antes de eu fazer minha escolha pra 2020. Mas é que eu não escolhi Banco Pan na live. É. O Banco Pan Ah, era mas só uma ação que eu tinha é que a recomendado na live foi tese. Mas caramba, 50%. 50%. Acho que o Bruce tá liderando Um por pouquinho enquanto. menos. Marília, O meu foi o pré-fixado 2025, que rendeu 23%. Mas não tem que defender a tese? Falar um pouco e tal? Não, a gente Não. defendeu ano passado. É. Então, beleza. Essa fala foi a pra nossa frente. ação do ano passado. Então, quem quiser Depois saber, a veja o gente vai vídeo falar tosco do sobre. ano passado. Depois a gente vai falar sobre os de 2020. Beleza. eu recomendei um fundo que chama PEX 30 FICFIA. Na época, o fundo estava crescendo bastante o patrimônio. Ele fechou. Tá? Desde então, o fundo subiu 25% contra 23% da bolsa. Tá? Então, ganhou 2% Como é que é? da bolsa. Ganhou um pouquinho. 25 contra 23. Olha que legal. Então foi melhor do que o investimento na bolsa. Lembrando que os fundos de investimento, geralmente, quando a bolsa sobe muito, eles não conseguem acompanhar tanto. A gente vê historicamente que o fundo de ações mais consagrado do Brasil, na verdade é assim, ele costuma performar bem quando o mercado cai. Então assim, ele sobe mais ou menos igual a bolsa quando a bolsa sobe, até perde várias vezes, mas quando cai é que ele se protege, é assim que ele acumula muito dinheiro ao longo do tempo. O que foi bom ganhar da bolsa em 2% mais ou menos. Ricardo, seu ativo? Então, a mesmíssima lógica que você acabou de compartilhar com relação ao fundo, também acontece com as ações mais conservadoras, pagadoras de dividendos, não é mesmo? E foi o que nós tivemos esse ano. O meu ativo no ano passado, ele tinha sido Taesa, né, que apesar de ser uma empresa extremamente conservadora, uma transmissora de energia, pagadora de dividendos e tudo mais, teve valorização de 33% no período, contra um pouquinho mais de 30% da bolsa, ponta a ponta. Então, resumindo, Bruce recomendou Locamérica, 50% quase de retorno, Marília LTN 2025, com 23% de retorno. foi igual a bolsa praticamente, né? E então a bolsa deu 23% também, o fundo que eu recomendei, a Apex 30 FICFIA, deu 25%, Ricardo indicou Taesa, Taesa, 33%. 33%. Ou seja, quem assim ganhou de graça essas recomendações aí no YouTube, só foi lá, comprou um pouquinho, ganhou, todo mundo ganhou dinheiro. No bull market todo mundo é gênio. Mas aí eu ganhei uma caneca? O Bruce vai ganhar uma caneca. Não, você Que eu ganhou. ganho? Você ganhou É verdade, o Bruce tem que ganhar alguma coisa, né? a gente depois dá uma A Heineken. gente pode fazer uma vaquinha e dar uma caixinha de Heineken pra ele. Boa. Você vai gostar, Bruce? Só não gostaria se fosse Skol. Heineken eu gosto. Bom, tudo certo Short agora, and né? Bev. Tudo certo. Bom, Agora então- sim estão falando. Tudo certo. Agora, Pessoal, boa. então pra quem não pegou, a gente falou, é o seguinte, vocês precisam escrever aí nos comentários. O Bruce vai recomendar uma ação, a Marília é um título de renda fixa, eu um fundo e o Ricardo uma ação. Quem acertar mais as 4 vai ganhar a caneca e a camiseta. Caneta não tem. Caneta não tem ainda. Então, Marília, fala aí, então em janeiro o que a gente... Mas antes disso, vocês façam o favor aí de curtir o vídeo, compartilhar, verdade. se inscrever no canal, clicar no sininho, todas essas coisas que vocês já estão carecas de ouvir, mas que mesmo assim a gente tem que ficar cobrando.
É mesmo. Estão falando que o Bruce vai falar da Prio 3. Mas estão falando um monte de outras aqui. Mas tem que falar quem que vai recomendar cada ação, tem que né? chutar Porque as quatro como de tem uma duas vez, né? pessoas... É quadrifeta o negócio aqui. Não, mas quem tá? acertar mais. Eu falei com a produção assim, quem acertar mais no mesmo comentário ganha. Porque, tipo, se acertou Não, mas tem 3... que colocar assim, Bruce, tananã. Isso. Marília, tananã. Renato, tananã. Ricardo, Isso. tananã. Boa. Eu vou Tem dar uma que falar dica. os 4. A minha não é ações, não é fundos e não é renda fixa. A minha é renda fixa. Minha fundos de ações. Ah, não, eu vou indicar uma criptomoeda. Meu Deus, não. Não, por favor. 2020, o ano das criptos. Bom, então vamos fazer uma Não retrospectiva fala rápida. isso que vai ter gente que vai pensar que é sério. É verdade. Não é brincadeira, pessoal. Não é o ano das criptos. Enquanto vocês vão aí respondendo, colocando as sugestões, a Marília vai fazer uma retrospectiva rápida e no máximo de 3 minutos, senão ela desmaia. Tá bom? Vai ter efeito especial, não? Tem Estão falando que ano que vem eu vou fazer outro filho. Chega Nossa. de filho. Pelo amor de Deus. Então vamos lá, gente. Em janeiro, a gente falou da tese da morte da renda fixa e falou sobre usar, ao invés de renda fixa na sua carteira, usar as ações de dividendos. Então, na época, era para não comprar mais renda fixa, né? Que renda fixa já estava no low das taxas e tal, e usar no lugar ações de dividendos. A renda fixa, por um lado, a partir de janeiro, ela ainda performou muito bem. A gente teve uma revisão de atividade para baixo muito grande no Brasil, uma redução de inflação para baixo também, e novas perspectivas de queda de taxa de juros. No começo do ano, se não me engano, a gente achava que a Selic podia ir até 6 e algo, né? E agora a Selic está a 4,5, né? Ontem a gente teve reunião do Banco Central, o Banco Central reduziu a Selic para 4,5 e deixou a porta aberta para novas quedas aí da taxa de juros. Você Então, lembra onde a Selic estava no começo do ano passado? 7 e pouco? não lembro exatamente. Nossa. Deve ser, acho que um pouquinho Ainda mais. mais Daqui a grávida. pouco a produção nos diz. Mas a renda fixa ainda performou bem, mas as ações de dividendos arrebentaram, né, Ricardo? Foi realmente bom. Arrebentaram. É bem no Foi começo do ano, né? realmente bom. Abriu Foi em o ano já. janeiro. A, O dividendos, o Nord Arrebentando, Dividendos ó. arrebentou. a carteira do Nord Dividendos, que eu sempre gosto de ressaltar o seguinte, né? A gente tem sempre aquela ideia de a ação de dividendo não sobe, ação de dividendo é uma coisa muito conservadora, né? Anda só de lado, fica só pingando ali, não acontece nada. Papai com mamãe. A carteira do Nord Dividendos, né, que é o produto que a gente tem na Nord, que é voltado para esse tipo de aplicação, entregou 30,45% contra 26,5% do Ibovespa no mesmo período. Nossa. Né, considerando a partir de 1º de janeiro, né, até hoje. Né. Arrebentou. Foi realmente significativo. Sendo bastante sincero, isso é uma coisa que eu já comentei com os assinantes do Nord Dividendos, superou as minhas próprias expectativas. Eu acho que, a despeito da qualidade das teses que tem ali, eu acho que em alguns aspectos a gente acabou sendo favorecido pela sorte, né? Aconteceram eventos no meio do caminho que ajudaram, tá? De forma que, assim, evidentemente estou muito contente, mas tenho consciência de que esse não é um desempenho que se deveria esperar em condições normais de temperatura e pressão para uma carteira de dividendos, e isso não é um indicativo de que o analista é um gênio. Tá? Eu acho que realmente, em alguns aspectos, a sorte andou a nosso favor. Algumas teses acabaram valorizando muito por outros eventos, inclusive, e isso contribuiu para o desempenho da carteira. Gostamos de ganhar dinheiro, mas a gente também tem que reconhecer quando o mérito é nosso e quando não é. Eu acho que tem um componente de sorte importante. Eu acho que tem muito componente de mérito aí. Ele acertou várias vezes. Não Com foi uma certeza. vez Não, só. mas isso aí minha mãe já dizia que eu não faço mais que minha obrigação, né? Fazer o quê? Mas não é, ué. Não, mas ainda mais o Dividendos ganhou da Bolsa com uma margem boa em um ano de rally da Bolsa, né? Deveria ser o contrário, né? Dividendos ganharia da Bolsa. Era pra Porque ficar pra teoricamente trás. é mais Bolsa pior. conservador, né? Era pra ficar pra trás, realmente. Foi exatamente a tese, né? Quer dizer, qual era a tese na época? Poxa, com uma renda fixa maior, você tem empresas pagando dividend yield livre de imposto de renda Exatamente. de 8% a 10%. Quer Sim. dizer, isso é a melhor coisa do mundo, né? Comprimiu essas- bastante, né? Comprimiu bastante. A gente começou o ano
com diversas teses interessantes, pagando exatamente isso, entre 8% e 10%, né? Hoje, grande parte do que a gente tinha nesse patamar já está oferecendo alguma coisa da ordem de 6%. Eu acho que esse é um recado muito importante, mesmo com tudo que a gente teve de compressão de yields. Eu acho que ainda continua interessante numa comparação com renda fixa, mesmo que a gente imagine um cenário de, nossa, a partir de 2020 vai ter tributação de dividendos, que, aliás, tem um aspecto muito importante a ter em mente, considerando que a gente já está quase na metade de dezembro, e considerando que pelo nosso regime tributário você só pode criar novos impostos incidentes a partir do próximo ano, a não ser que passe tributação de dividendos de agora até 31 de dezembro, esquece, o que eu acho muito improvável, gente. 2020 já foi, tá? Não vai ter. Não vai ter. Tá? Não, inclusive é legal falar também que tem um vídeo bem legal do Ricardo explicando a tributação de dividendos no nosso canal no YouTube. É né? verdade. Que é inclusive um vídeo que já tem um bom tempo, né, que a gente fez numa época que ainda não tinha muita informação concreta, continua tendo muito pouca informação concreta. Esse é um tema que não avançou muito ao longo dos últimos meses. Porque eles têm que pensar na compensação, né? Quer dizer, tudo bem, você vai tributar os dividendos, por outro lado você tem que reduzir o imposto das empresas. Sim. E qual é o espaço que você tem para fazer isso? Não é claro, né, para eles. Então acho que por isso que tem um embate aí tão grande. Para 2020 já era, não vai ter. E exatamente por não ter, a gente está olhando para diversas teses ali que ainda oferecem yields da casa de 6% líquidos contra uma Selic de na mínima história. 4,5% bruto. Entende? Então tá realmente bem atrativo ainda. Não imaginava que chegaria ao final desse ano dizendo que ainda faz sentido investir em ação pagadora de dividendo, mas o fato é que parece que faz. Excelente. Ainda mais que são ações mais conservadoras, né? Sim. Eu acho que a beleza também dessa tese é que a gente ficou tranquilo de recomendar, né, que as pessoas saíssem da renda fixa, que é um investimento mais conservador, com menor volatilidade, que geralmente é dominado por pessoas que não querem tomar tanto risco. Aí a gente não simplesmente jogou as pessoas na bolsa, né? Tipo, olha, agora você vai para os leões. Não. A nossa primeira tese foi, vai para empresas de dividendos, que são empresas um pouco mais papai com mamãe, são empresas geralmente de concessões, que tem aquela receita super estável, elas são super reguladas, é tudo tabelado. Então, assim, é uma ação um pouco mais à la renda fixa. Eu acho que isso foi muito legal, foi uma boa oportunidade dos assinantes, de todo mundo que seguiu a recomendação, se acostumar um pouco com a bolsa. Lembrando, né, a produção já providenciou pra gente, no começo de 2018 Selic estava 7, no começo de 2019 estava 6,5. 6,5, tá vendo? Ó, tava olhando aqui os comentários. 2% esse ano. Muita gente acertando o Marília, muita gente acertando o que o Bruce vai falar. Não, o meu também não tem graça, né? Eu escrevi uma news outro dia falando. O que eu vou falar, mas ninguém acertando o que o Ricardo vai falar. Tá aí, ó, tá aí a chave pro sucesso pra ganhar o... Mas tá difícil assim, de fazer a quadrifeta, é isso mesmo? Tá, eu não vi nenhum ainda. Só pra ficar claro, né, eu considerei o retorno da bolsa até o fechamento do mês. Então por isso eu vi que o pessoal, mas a bolsa não subiu só 23, mas é que até o fechamento do mês passado, tá? Então é 25 contra 23 ou 29 agora contra 27. O meu e o da Marília tá fácil, todo mundo acerta, mas o do Breia, do Ricardo é mais difícil. Do Breia alguns. O meu é fácil mesmo. Que mais? Bom, depois de janeiro... Eu sou o azarão da história hoje. Você é um mistério na cabeça deles. E aí em abril, depois que a bolsa já tinha subido muito, né, que teve aquele rally maravilhoso do começo do ano, muita coisa começou a ficar cara, aí a gente lançou a Hora das Small Caps, que foi muito legal também, uma super tese. A gente fez uma live de Via Varejo em abril, quando o Via Varejo estava a... R$4. Quanto está agora? 10,5? 10 e alguma coisa. 10,70 já? Meu Deus do céu. Estava R$4. Eu tinha que ter escolhido Via Varejo como melhor ação para 2019. 10,90. Então, se quando a gente fez... Tá, é verdade. Se valesse trocar no meio do caminho... Com certeza. Se quando a gente tivesse feito a live do Ativo Secreto, eu já tivesse convicção formada a respeito de Via Varejo, provavelmente teria sido, né?
Mas, o Bruce falou Mas assim, ela não caiu vai. bem, né? Ela caiu bem também no começo do ano, né? Quem aí assistiu a live? Depois que a gente comprou, né? Depois que a gente comprou ela ainda no... Eu acho que a gente ainda tinha um valor extremo, inclusive. Nossa, quando a gente fez isso. R$10,90, cara. Ela caiu, ela foi a 13 alguma coisa, passou muito tempo no negativo, a gente passou muito tempo carregando a posição com perda, que é realmente assim, é parte do jogo de você investir em small cap, né? O mercado vai andar contra você, você tem que ficar firme nas suas convicções, Exatamente. e eventualmente, se você estiver certo, o preço vai acabar convergindo para outro patamar. Eu acho que foi muito didático Via Varejo nesse sentido para muita gente, exatamente por isso, né? Não foi instantâneo, como quase nunca em bolsa é instantâneo. A gente passou grande parte do ano com outras teses dentro da carteira dos small caps que também demoraram muito tempo para andar, mas que o dia que começaram a andar, andaram de verdade. E não né? pararam mais. Dezembrão deve ter bombado os small caps, né? Tá ótimo. Pô. Dezembrão começou, ralizão. A gente teve algumas teses ao longo do ano que subiram mais silenciosamente, digamos assim. Não vou abrir aqui para também não entregar toda a carteira dos small caps, porque essas recomendações continuam lá. E dezembro realmente está sendo um mês muito especial para pelo menos uma das posições da carteira que passou a maior parte do ano completamente adormecida. Está sendo realmente muito bom. Tem muita gente que falou que pegou Via Varejo. Que bom. Graças à sua recomendação. Agradeço ao Papai Noel aqui de vocês. Pela segunda vez, né? Pela segunda Porque vez. ele foi lá e Agradeço recomendou ao os tempo. dividendos. Aí porraram os dividendos. Ele foi lá e recomendou Via Varejo. Porra de Via Varejo. Eu quero registrar que tem uma pessoa nessa sala que comprou R$200 mil em Via Varejo. Eles falaram aqui, o Breia, O famoso trade do dedo gordo. trade do trade dedo do gordo gordo. triplicou Não, o vou valor. comprar R$100 mil. Outros comprei 200. Sorte que subiu, hein? Não, e a melhor parte, né? Nossa, o Breia tem que sair vou do comprar Twitter. R$100 mil. Não, vou comprar R$200 mil. Né? Nos pode, comentários da live, só idiota, não sabe operar. Quem E riu por agora? último, olha a cara de feliz do cidadão. Que vai pra Maldivas nessas férias de verão. Vai pagar a festa de fim de ano da Nord. É mesmo. Bom, aí depois em maio veio a tese de renda fixa está mais arriscada que a bolsa. Foi uma excelente tese também, hein? Demorou pra... Puta, a tese da renda fixa demorou um século para concretizar. A gente teve redução de PIB. E foi engraçado porque as pessoas chegaram a acreditar que o Banco Central ia jogar a Selic para 3,5%. Nossa, né? eu lembro bem disso. Isso assim, há 2 meses atrás. E de repente, não, a Selic vai parar em 4,5% e ano que vem já vai ter que subir. Quer dizer, o mercado de renda fixa é muito louco mesmo, né? E da mesma forma que as pessoas exageram as taxas para baixo, exageram para cima. Mas tanto a renda fixa ficou arriscada que quem decidiu manter a renda fixa até o final do ano, no final das contas, teve um prejuízozinho no juro longo, né? Quer dizer, o juro longo chegou a valorizar, acho que 40%, depois voltou para 30%. Ainda está excelente, né? Pô, tá excelente. Excelente. Retorno de bolsa. Retorno de bolsa, Foi com ano de certeza. retorno de bolsa com renda Mas é o fixa. último, né? É o último. Em Realmente 2000... é o último. Bom, eu não vou dar dica do que eu vou falar para 2020, apesar de todo mundo já saber o que eu vou falar para 2020 a respeito da renda fixa. Mas... Acabou essa história. Acabou. Eu achei que ela ia apagar, eu fiquei preocupado aqui. Cadê eu? Mas, Se eu desmaiar no meio da live, se estourar minha bolsa, vocês não ligam, tá? A gente continua a live da ambulância. É, A exatamente. gente vai com o telefone correndo atrás. ó, a Roberta tá falando uma coisa aqui que eu acho que é legal comentar, tá? A Roberta falou assim, vocês são demais, só me fazem ganhar dinheiro. Tá? A gente não pode deixar de comentar que a gente está vivendo um momento muito favorável para todas as classes de ativos, né? A gente não está aqui para fazer você ganhar dinheiro, né? A gente está aqui para fazer você ganhar dinheiro quando o mercado permitir que você ganhe dinheiro, mas especialmente para você não se apavorar quando as coisas ruins acontecem, né? E aconteceu muito ao longo do ano, né? A gente vai continuar acontecendo. vai continuar acontecendo. Felizmente, assim, a gente também comemora
de ver as teses andando, do país melhorando, os ativos se valorizando. A gente acha que ainda para o ano que vem a Bolsa pode continuar se valorizando, não só para o próximo ano, mas para o seguinte também. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, é muito importante isso, né? Nosso trabalho aqui não é só recomendar as coisas, subir, a gente vai errar, né? A gente já errou no passado. No final das contas, se a gente errar menos do que acertar, a gente vai ganhar dinheiro, errar menos do que acertar isso, né? Acertar mais do que Não, e errar. outra coisa, quando a gente, ou então a gente pode errar igual, mas quando erra pequeno, Sim. e quando acerta grande, que foi Sim, é um isso pouquinho aí. do que aconteceu esse ano, né? É isso A aí. renda fixa, a gente teve uma revisão brutal da atividade para baixo, a renda fixa continuou performando, mas o que a gente recomendou ao invés de renda fixa? Ações que porraram. Então, assim, quando a gente perde pequeno, quando a gente ganha grande. Faz parte de você ter um bom portfólio de investimento. E vão ter trades, por exemplo, tiveram trades bons que a gente não pegou, concorda? Sim. E isso sempre vai acontecer, a gente não vai pegar todos. Assim como certamente também nós tivemos recomendações que deram errado. Sim, Né? com certeza. Eu tenho pelo menos um caso dentro da carteira dos small caps que simplesmente assim não respondeu da maneira que eu esperava, e chegou uma hora que eu pensei, bom, o negócio é o seguinte, vamos assumir essa perda aqui, vamos pra frente, porque isso aqui tá com cara de que inclusive vai piorar. E faz parte. Faz parte. Faz parte. E por E isso o que é bom o Zivieri acompanhamento. diz, o Nord Small Caps foi a melhor compra que já fiz na minha vida. Maravilhoso. O que foi legal é que muita gente que estava em dúvida, inclusive, sobre o valor da assinatura, seja do investidor de valor, Nord Dividendos, advisors, small caps, fundos e tal, o pessoal viu que em algum tempo as assinaturas se pagam, né? Às vezes se pagam em semanas, em meses, mas e às vezes se pagam para o resto da vida, né? Em casos aí que ficaram emblemáticos, né? Mas de novo, assim, ano que vem a gente continua achando que as coisas vão melhorar, que a bolsa vai se valorizar, que a renda fixa continua morta, vai continuar ainda dormindo aí por um bom tempo, mas tem que sempre ter um pouco pé no chão, né? Alocação em bolsa compatível com o seu perfil de risco. Se você começou há pouco tempo, vá aumentando gradualmente. Não faça uma loucura aí, enfiar todo o teu dinheiro num papel só, como a gente vê por aí. Nenhum. O Bruno tá falando que a assinatura dele do Small Caps já pagou 30 anos de assinatura. Boa. Aí, em agosto, teve uma tese muito legal sua, Bruce, que foi aquela live entre você e o Renoir de Itaú versus Fintechs, né? Até teve um comentário aqui, acho que era Futuro Financeiro, que falou que eu ia me render e ia recomendar Banco Inter em 2020, mas não. Mas foi engraçado que, assim, tava aquele bull market, né, mercado subindo, aquele oba-oba, não sei o quê, e aí todo mundo começou com as teses de bancos disruptivos, e aí eu até me aproveitei muito disso, porque o Banco Pan subiu muito, que foi ótimo, que foi uma das minhas recomendações quando eu recomendei para sair da renda fixa. Mas aí todo mundo começou a achar que banco disruptivo era a última bolacha do pacote, né? E começaram a bater nas ações de Itaú, Bradesco e tal. E Banco do Brasil. E Banco do Brasil, e começaram a comprar os bancos disruptivos. Mas no último trimestre do ano isso virou, né, Bruce? Então acho que foi bem nessa época aí, se bobear. Bem em agosto mesmo. Mas talvez um pouco mais. O Banco Inter, inclusive, caiu pela metade, ou quase pela metade, agora faz algum tempo que eu não olho. Mas os bancos começaram a se recuperar, né? Eles ficaram muito baratos, né? Então, sei lá, o Itaúsa tá negociando a coisa de 11, 12 vezes lucros, é muito barato, né? Mesmo que, obviamente, eles não crescem tanto quanto muitas outras ações que a gente também recomenda, mas, assim, é muito barato, então vale muito a pena. Foi um excelente trade aí para quem queria saber se continuava investindo nas fintechs ou se passava a investir nos bancões. Eu acho que o Bruce ofereceu uma ideia muito ponderada de que não é assim. O Itaú, ele só é um dos maiores bancos porque ele é muito, muito bom, né? E muito, muito rentável. Então, completamente preparados para brigar com as fintechs, né? Tipo, eles entenderam que o desafio é grande, que eles precisam mandar um monte de gente embora e contratar um monte de programadores, basicamente. O Itaú vai virar o Google com o tempo, lógico que não vai virar o Google, né? Mas, assim, forma de expressão. Mas vai disputar a mão de obra com o Google. Então, assim, o Itaú está bem preparado para essa luta sangrenta que vai ser aí os próximos anos, os bancões com as fintechs. Excelente tese aí do Bruce. 1.500 pessoas online, é isso? 1.500 pessoas.
Quantos likes? Tem que Deixa aumentar eu os ver. likes. Pessoal, encaminhe. 431, tá bom Então, até. ó, não, vamos lá. Se tem 1.500 pessoas assistindo, aperta esse joinha aí, por favor. Eu quero saber se alguém já acertou a ação do Ricardo. Eu não vi ainda, não. Não? Ninguém acertou, acho que até agora, a ação do Ricardo. Teve muita gente que acertou o Não. combo de 3, nós 3, mas A não acertou o trifeta. Ricardo. Não, acertaram a ação do Ricardo, mas não acertaram o pacote completo. Isso vale mais. Quem acertar 3 ganha mais. Bom, aí depois em setembro teve a live da Oi, da Hora de Comprar. E essa live foi muito boa, porque foi depois da Oi ter caído, alguma coisa assim, não foi? Foram os resultados Isso foi depois dos resultados do segundo trimestre, bem me lembro. Que ela caiu abaixo de R$1. Foi. Depois dos resultados do segundo trimestre, que o mercado entrou em um pânico por conta da Foi queima na de caixa. mínima, assim. Foi a mínima. Foi a mínima? Foi a mínima. Uhul, marcou a mínima. Que também é legal por isso que o Bré tava falando, assim, é você ter o acompanhamento, né? Então, assim, cai, ao invés de você se desesperar, putz, a minha ação caiu, saiu um resultado, não entendo direito esse resultado, olhei na linha final, é prejuízo. Olhei a manchete do jornal, Exatamente. né? Lucro cai 500%. Aquelas manchetes de jornal que não fazem sentido O nenhum. jornalista não tem a menor ideia da contabilidade e faz isso, né? Queda de 500% no lucro. E eu acho que isso tem um negócio muito legal que a gente acabou lançando ao longo do ano, né? Que eu acho que foi uma mudança radical aqui dentro da Nord, que foi oferecer o Telegram das assinaturas, né? Então, eu acho que isso é um diferencial De enorme. algumas assinaturas, De algumas, né? Claro, a gente consegue fazer isso só para as assinaturas onde a gente tem que gastar mais tempo, né? Ou seja, mandando mensagem, falando sobre notícias. Então, assim, para quem quiser conhecer o Telegram do Bruce, tem que ser assinante do Antitrader. Marília no Advisor, né, porque ela fala sobre as emissões, sobre o mercado, sobre renda fixa, enfim. E Ricardo no Small Caps e Deep Value. Também eu tô tem com mandato duplo. mandato duplo, né, mas a gente reforçou bastante a equipe, então agora a gente está com 11 analistas no total. Isso é pra gente talvez o nosso maior orgulho aqui O hoje. pessoal tava até achando estranho aqui, porque eu tô aqui sentado nessa live e ao mesmo tempo a gente tá acompanhando o evento de uma das empresas que a gente tem na carteira do Nordic Value. Ainda não me dividi em dois, é que realmente a equipe cresceu e a gente consegue estar em vários E a lugares ao gente mesmo vai apresentar tempo. todo mundo ao longo do ano de 2020, né? Sim, que eu acho que é muito exatamente. legal. Isso é E uma só coisa- fera, só fera. Isso é uma coisa que realmente o pessoal perde um pouco de noção, né? Porque quem acaba aparecendo mais somos nós quatro, efetivamente, né? Em função da liderança dos produtos. Mas, na verdade, hoje, na Nord, nós já temos o quê? Nós temos 11 pessoas diretamente ligadas à análise, mais todo o restante da equipe, né? Que Vamos pra carrega 22. o piano da E nossa outra coisa, o operação. nosso maior quadro de pessoal é de análise. Sim, Porque nós somos uma casa de análise. exatamente. E é Mais de simples metade da assim. empresa é analista. É simples assim. Empresa feita por analistas, fundada por analistas, que tem mais analistas que todo o resto. É isso Muito aí. bom. Eu vou falar rapidinho da tese de dezembro e daí a gente já começa na caixinha, então, porque eu acho que, na verdade, tá todo mundo aqui pra saber os ativos que a gente vai indicar, né? Então eu vou parar de enrolar, gente. Eu sei que eu sempre enrolo. Para. Eu sei que eu sempre sou aqui enrolo, mas não é que eu falo muito. E em dezembro, finalmente, a gente teve as teses de turnaround, que foi muito legal. Né, Ricardo? Que eram assim, nessa história de volta da atividade, a atividade tá pegando e tal. Muitas empresas podem conseguir fazer um turnaround e serem as novas Magalu. Isso existe, isso não existe, enfim. Não existe nova Magalu, a gente deixou isso bem pacificado, né? Quando a gente fez a live. Não, dá uma palhinha, faz igual você fez na live. Aí eu faço a pergunta, vamos lá, Ricardão. E aí, Ricardo, existe a nova Magalu? Não. Essa foi a melhor parte da live. Maravilhoso. Tem que fazer um mês. A gente precisa correr aqui, senão não vai dar tempo. hein? Não, vamos lá. Ó, a Marília vai sortear. Eu vou chacoalhar. Caraca, aqui. E eu tenho que acertar de quem é? Você vai ter que pegar e vai falar assim: eu acho que isso aqui é de tal pessoa. Será que eu vou saber se é de sua ou do Ricardo? Vai. E se eu pegar a minha mesmo? Você vai Você ser a pessoa sabe quem sem é. graça do amigo secreto que tira ela própria. Não, eu acho que eu sei de quem é essa. Eu sei, né? Sabe? Bom, o meu amigo secreto. A gente tem que descobrir O que eu tenho isso. que fazer? Eu tenho que dar dicas da ação ou dicas do amigo secreto? Tanto faz, você pode Acho que escolher. dá ação, né? Bom, eu vou dar dicas do amigo secreto.
O meu amigo secreto não gosta de jingles de Natal. Não gosta. O meu amigo secreto. Não. Vamos ver se as pessoas acertam aqui. Enquanto eu dou outras dicas. Ele não gosta de amigo secreto. Bom, não sei se gosta de amigo secreto. Imagino que não, vai. O meu amigo secreto. Acertou muita ação que subiu. Muita, não foi uma não. Foi muita. Putz, tá todo mundo acertando já. O Ricardo, vocês acertaram, pessoal. Tudo bem. Muito bem. Mostra pra câmera lá qual que é o papel. Tcharam! Ano passado, a gente veio com uma tese de dividendos, né, com a ideia de não vamos tomar muito risco, né, vamos ter uma vida mais tranquila. Esse ano eu fui convocado a realmente ir pro fight. E a gente resolveu ir pro fight com a coisa mais arriscada, mais difícil que a gente encontrou pela frente, né? Nós resolvemos exatamente. Ou vai ou racha, né? Não, é ou vai ou racha. Ano que vem eu vou ficar em primeiro ou vou ficar em último, inclusive com o risco de, na verdade, vocês me expulsarem da Nord. Tomara que em primeiro. Né? Também espero. Também espero. Mas basicamente, eu acredito que não seja grande novidade para a maior parte de vocês, que já faz algum tempo que a gente vem acompanhando a tese de Oi. Os caras estão falando que a Oi tá travando a live. Enquanto você vai falar de Oi, travou. Não, na verdade, né, considerando que a nossa internet é da Vivo, Vivo. É a Vivo sabotando a Oi. Com certeza. Por isso que a live tá travando. Boa. Mas, lembrando sempre, vamos lá, a gente está falando de uma tese de uma empresa que está em recuperação judicial. Recuperação judicial é a antessala da falência. É um caso de reestruturação extremamente complicado. É uma empresa que tem um consumo brutal de caixa, precisa queimar caixa para fazer investimentos e com esses investimentos reabilitar a sua operação, ou seja, permitir que a live não trave, né? Porque a nossa live não é Oi, mas certamente tem muita gente por aí. Os comentários estão maravilhosos. Que usa Oi para fazer suas lives e a situação não deve estar muito boa. Mas o fato eu acho que 2020 é realmente o ano de vai ou racha para Oi. Isso tem muito a ver com os desinvestimentos que existem para ser feitos, né? Alguns deles, inclusive, as sinalizações que nós temos é que a ocorrência deles é iminente, né? Tanto em função de sinalizações da empresa, quanto em função do que foi manifestado por ela própria no seu plano de reestruturação. E com os recursos provenientes dos desinvestimentos, eles têm condições de continuar os investimentos para reabilitar a empresa, para competir no mercado de banda larga e infraestrutura. O que a gente vê de dados de municípios nos quais eles já estão oferecendo serviço de fibra nos deixa bastante animados com relação à continuidade desse processo de turnaround, mas para isso eles precisam de dinheiro. E para levantar dinheiro, eles precisam vender ativos. Por isso que eu acho que 2020 é um ano extremamente importante para essa tese, que é de altíssimo risco. Tá? Muito raramente vocês vão me ver falando de algo com tanto risco quanto Oi. Tá? É bom falar isso, né? Porque às vezes as pessoas vendem um carro para comprar Oi. Não. É uma tese super arriscada, É uma tese super arriscada. Insisto, das duas uma. Ou quando a gente fizer o ativo secreto lá no final de 2020, ou eu vou estar sambando na cara desses três, ou eu não vou estar aqui, eu vou estar dentro de um caixão, alguma coisa do gênero. Não tem meio termo. O que não significa que você precise fazer isso com o seu patrimônio também. Exatamente. Então, quem porventura seguir essa tese, por favor, tome muito cuidado. Vi dois Quer dizer, pequenininho. Se for, vai pequeno. Vai pequeno. Dois o comentários tipo de empresa que é pra você comprar que pode pouco, perder. Dois comentários me preocuparam aqui. Um foi o cara falando que vai vender a casa pra comprar Oi. Pelo amor de Deus, não faça isso. Faça isso. Não faça isso pra nenhuma ação da tua vida. Nem pra
Oi, nem pra Itaú, nem Não, a pra não ser- Petrobras. Nunca faça isso pra nenhuma ação. É A sempre não ser um que você pouquinho. tenha 100 casas, aí você vende Ah, uma. é, né? verdade. Se você Aí tiver tem. 100 casas, você pode vender uma. E Ok. a segunda comentário que ele falou assim, ó, o pessoal falou que ia fazer uma tatuagem do Ricardo por causa de Via Varejo, mas vai esperar Oi agora. Imagina eu botar tudo do Ricardo aqui assim, ó. Ricardo, e aí vai Se for no colocando braço, tá os tranquilo cases, ainda. Via Varejo, Oi, Podia vai pedir colocando pra os fazer. cases O ano que que ganham vem, dinheiro. o ano que vem a gente vai preparar aquela tatu de criança aqui, assim, pra ver Nossa. todo mundo. Nossa, do Babalu não. Muito bom. Bom, quem é o próximo aí, vai? Ricardo tira agora, né? Segunda ordem. Vamos lá. Tem que tocar musiquinha nos intervalos. Breia, posta seu dedo gordo aí na Oi. Eu vi também essa ideia, compra na Oi não pode 200k de dedo gordo, não. Não, na Oi tem que ser dedo magro, tem que ser dedo... Não pode ser dedo gordo, não. Bom. O meu amigo secreto ou a minha amiga secreta, não sei, né? É. É uma pessoa que, ao longo do ano de 2019, fez bastante dinheiro. E fez bastante dinheiro com um tipo de investimento que até hoje muitas pessoas não entenderam que nos momentos certos de mercado pode dar muito dinheiro. E as pessoas não entendem isso porque elas continuam achando que a renda fixa é fixa. Quem será, pessoal? Ah, isso aí tá fácil. E a questão é, qual será o ativo? Ah, qual será o Qual ativo? será o ativo? Qual é o meu ativo? O pessoal tá Tô chutando falando breia. que é Começaram breia. no breia e... Cavalo de pau e mudaram. Errou. O ativo tá A gente aqui. precisa de uns. A gente É precisa. umas Estamos de Selic. As pessoas vão me matar, né? Porque a Selic tá caindo para 4,5%, vai cair talvez para 4,25%, e eu tô recomendando investir em Selic, né? Por quê? Exatamente por conta disso. Agora, o que a gente fez na nossa carteira, né? O que vocês acho que fizeram na carteira de vocês? Ou deveriam ter feito. Ou pelo deveriam menos. ter feito pelo menos. Agora que a Selic tá baixa, vocês têm que fazer uma inversão na carteira de vocês e ir apostar em ativos de risco, né? Muito mais risco, digamos. Então, em bolsa, em multimercado, em fundos de ações, em ativos que vocês não estavam acostumados a investir e agora vocês já estão percebendo, né? Muita gente já fez essa transição ao longo do ano de 2019 e está começando a se acostumar um pouco mais ao sobe e desce das ações. Só que infelizmente, ou felizmente, claro, porque isso significa que muita gente ganhou muito dinheiro, 2019 foi um ano muito bom para a Bolsa, né? Foi excelente para a Bolsa. Tiveram várias teses que se concretizaram. Quem, inclusive, teve um bom analista do lado ou investiu por si só e ganhou muito dinheiro, está muito confiante, se achando o rei do mercado. Muito cuidado nessa hora, né? Exatamente. Em primeiro lugar, se você entrou há pouco tempo no mercado, tenha consciência de duas coisas. Em primeiro lugar, o mercado não é sempre assim. Nunca, quase nunca ele O mercado não é assim. Muito provavelmente você ganhou muito mais dinheiro esse ano do que você ganharia em um ano normal, em um ano médio. E talvez o que vai ganhar nos próximos, sei lá, 5, 10 anos. E você está sempre sujeito ao mercado virar. E se você nunca pegou uma virada de mercado, vai por mim, confia. Você está muito mais confiante na sua habilidade do que você efetivamente deveria estar. Isso é normal. É mesmo. Isso é absolutamente Tem normal. muita gente Famoso agora se filho do achando. bull market. Filhos do bull market. Tem muita gente se achando o gênio do mercado. É. Muita O grande gente. problema é quando o cara começa a ganhar dinheiro na bolsa e ele começa a fazer planos. Ah, A parte do fazer planos é sempre Esse ano eu maravilhosa. ganhei 200 mil reais na bolsa, então ano que vem eu ganho 400, e aí no outro ano eu ganho Aí eu mando meu 1 chefe milhão pro e inferno, eu vou viver de bolsa, vou ser investidor, demissão. ficar tirando foto no Instagram nas Maldivas. Exatamente. Vou pelado no trabalho, pedir demissão e viver de bolsa. É isso aí. O bull market, ele cria muito essas pessoas, né? Então, assim, eu acho que vale lembrar que, primeiro, você não tem que colocar 100% do seu patrimônio em ativos arriscados. Você tem que ter aquela reserva de emergência. Aproveita que você ganhou muito dinheiro agora, deixa uma boa reserva de emergência, suficiente para 6 meses de sustento, enfim, da sua família.
caso você fique desempregado, alguma coisa assim. Separe esse dinheiro, coloque em Selic e não arrisque esse dinheiro. Esse dinheiro vai ser aquele bastião de segurança que vai te dar tranquilidade para quando o mercado tiver uma realização, você conseguir respirar fundo e conseguir investir mais e não zerar os investimentos que você tem numa hora ruim. Você precisa dessa tranquilidade do caixa, tá? E a Selic é caixa. É basicamente um ativo que é o mais livre de risco possível, que você vai realocar ele no seu patrimônio de acordo com as oportunidades de mercado. Então, pô, tá indo tudo bem, você tá apostando em várias teses, elas estão subindo. De repente, dá uma realização grande, porque o Trump fez um tweet e falou que não vai ter acordo com a China e vai aumentar em 40% as tarifas. Pronto, o mercado vai desabar. E, de repente, você vai ter o seu caixa disponível em Selic para realocar os seus investimentos para aquelas ações ou aqueles fundos, enfim, que ficaram baratos. Fundo não tem tanto isso, né? Mas principalmente ações, aquelas ações que ficaram baratas. É muito importante também ter condições de comprar na hora de comprar. Só passar um recado aqui que a produção está pedindo para passar. Ninguém acertou os 4. Ninguém acertou a quadrifeita. Então eu ganhei a caneca. Ok. Mas teve pessoas que acertaram 3 ativos. Então a gente resolveu que a gente vai premiar os 3 que acertaram primeiro. Tá ótimo. Então, por favor, aí, Angélica Bórnia, Iago Pinheiro, Mas Gustavo... a gente não fala, porque a gente ainda não acabou. Essas pessoas vão saber. É verdade. É verdade. Ricardo entregou. É verdade. Entregou. Ricardo entregou. Já entreguei Não todo olhem o mundo. histórico de Bom, chat. mas então Acelerar pra dar tempo. já fechou anyway. É, Já fechou é. anyway. Mas enfim. Já Então, temos 3 apostas vencedores. encerradas. Apostas encerradas. Tá bom. Quem que é agora? Marília. Foi a Marília Mas tira. fui eu e eu tirei, então agora é vocês dois. Breto tira. Tá bom. Então isso aqui tá mais... Não, mas um negócio interessante de falar também que é quando a bolsa cai que você ganha dinheiro comprando ações. Então se prepare. Existe uma bolha na renda fixa mundial que a gente comentou algumas vezes nas nossas newsletters. É bastante perigoso, ninguém sabe o que vai acontecer. Pode não acontecer nada, obviamente. Pode ser que seja uma bolha, estoure e seja pior que a crise de 2008. E pode ser que isso aconteça em 2020, pode ser que não. Então esteja preparado para qualquer momento ter uma queda da bolsa de 50%. Talvez até mais, talvez menos, ninguém sabe. Mas o importante é, se a bolsa cair 50%, vai ser a maior oportunidade da sua vida de comprar boas ações a bons preços aqui em Terra Brasilis, que a gente está completamente ao contrário do ciclo mundial. Enquanto todo mundo crescia, a gente não crescia, a gente estava em crise, né? E agora que todo mundo já está no final do ciclo de crescimento, a gente começou a acelerar. E lembrando sempre, né? Não sei se vai ser em 2020, mas em algum momento a bolsa vai cair 50%. Ah, com certeza. Com A maior certeza E você é que vai ter a bolsa oportunidade vai de fazer cair. isso. Show de bola. E aí, Bray? Bom, vocês já sabem qual que é meu amigo secreto, né? Você tirou você Quem mesmo. soube fazer a compra... Você porque pode você tirar se você ama. mesmo. Não, aqui ó, vou falar. Meu amigo secreto é do fã-clube do Paulo Guedes, é o filho bastardo do Charlie Munger e é alucinado pelo Warren Buffett. O ativo Muita gente secreto acertou a sua. dele é Prio. Esse foi fácil. É porque eu falei na newsletter ontem, É. as 3 melhores ações para 2020, a primeira era Prio, né? Aí ficou meio... Então fala um pouquinho sobre o Prio. PetroRio. PetroRio é uma empresa de petróleo que não é igual a Petrobras, que procura campos, digamos, novos ou campos inexplorados para tentar furar o poço e tentar descobrir ou tentar fazer novos achados, porque isso tem um risco muito grande. A empresa é pequena, então a empresa escolheu uma estratégia diferente. Eles compram campos que a Petrobras basicamente não quer mais. Então a Petrobras, quando o campo começa a reduzir a sua produção, a Petrobras vende esse campo. Na verdade, a Petrobras não fazia isso, mas agora vai fazer muito mais, né? Segundo os comunicados da própria Petrobras. E aí a PetroRio compra esse campo, melhora brutalmente a produtividade do campo, reduz custos e tudo mais, e produz mais no campo com um custo muito menor e ganha bastante dinheiro fazendo isso. A empresa estava muito barata em 2019, inclusive a gente recomendou ela no início do ano, ela já tinha subido coisa de 100%, mesmo assim ela subiu mais quase 100% de novo, sei lá, uns 70% mais ou menos esse ano.
E tem um potencial assim gigantesco para 2020, por isso é a melhor ação para 2020. Não bastasse o potencial enorme, tem isenção de IR, né? Por uma daquelas, Ai, maravilhosa. daquelas tipo, coisas brasileiras, assim, né? quem compra Ações não paga especiais. imposto sobre ganho de capital, bem lembrado, eu esqueci desse pedaço. Então nem o fisco vai ficar com tudo, com o seu ganho em PetroRio. Então ainda tem isso, né? Será que ano que vem, quando a gente for falar os ganhos, a gente fala ganho líquido de R já? Eu tenho mais uma... Grossapá. Vocês podem ensinar o que Eu tenho uma significa vantagem aí, né? grossapá. Então a PetroRio, empresa muito, muito boa, está crescendo violentamente, está sendo negociada mais ou menos 7 a 8 vezes EBITDA agora, subindo forte, tipo muito forte todo dia. Negócio impressionante agora em dezembro, né? Nesse rally de fim de ano. Então recomendamos compra, ela negocia mais ou menos, se você for fazer a conta de quanto que ela vai produzir ano que vem, mais ou menos quanto vai ser o EBITDA, em 2021 ela negocia mais ou menos 4 vezes EBITDA do ano que vem e mais ou menos 3 vezes EBITDA 2021. Mais ou menos, obviamente, dependendo da execução deles, eles acabaram de comprar novas participações no campo de frade, então, empresinha redonda, pode crescer independente de Brasil, independente de China, independente de qualquer um. Tira aí só pra gente fazer o... Só para dar a referência, Quem será que eu tirei? só para dar a referência no ano, né? Se a gente pega desde o fechamento de 28 de dezembro, PetroRio avançou 180% contra 27% do Ibovespa. Nossa. Maravilhosa. É essa a Porra. ordem de grandeza da coisa. É importante falar também por que ela subiu tanto, né? A PetroRio veio da massa falida da antiga HRT, né? Então a HRT tentava fazer a mesma coisa que Petrobras faz, quer dizer, procurar campos novos, e acabou trocando os pés pelas mãos e não teve capital para segurar todo o investimento que precisava fazer. Investimento em empresas de petróleo são significativos. Justamente por isso a PetroRio não faz isso. A PetroRio faz um negócio muito mais conservador, que é pegar um campo que já produz e só tentar reduzir os custos desse campo para tentar ganhar dinheiro em cima. Então ela, digamos, trabalha abaixo do radar das majors, né, das grandes petroleiras mundiais que não querem ter todo o trabalho de operar campos já maduros, né, acabam vendendo esses campos para as petrolíferas pequenas. Beleza, então. O meu amigo secreto ainda não saiu. O meu amigo secreto gosta de fundos. O meu amigo secreto é português. Tem um dedo, O meu maior amigo que o outro. secreto Tem um dedo gordo. não está grávida. O meu amigo tem um dedo que é o equivalente a 4 dedos de uma pessoa normal. Esse é o dedo A gente gordo. tinha que ter aquele dedinho de estádio, né? A número 1 da Brahma. Então vai, Breia, qual que é o seu? Bom, meu ativo secreto desse ano é o fundo daqui. Não, você que tem que mostrar. Deixa eu mostrar aqui. Cruzebeck, põe aqui. Tá aqui Essa aparecendo. referência pouca gente vai pegar. Não vai pegar, né? Eu vou ter que escolher outra. Então, é o Essa é uma seguinte. referência tão obscura que se alguém acertar, a gente devia dar um brinde também. Boa. O primeiro que acertar essa referência ganhou um brinde, pronto. Ó, o meu ativo secreto é o Brasil Capital 30 FICFIA, fundo de investimento em ações. Tá? A Brasil Capital existe há mais de 11 anos, tá? Ela foi fundada lá na crise, logo depois da crise. Então, assim, nos primeiros meses o fundo chegou a cair 20%, né? Bem no fatídico crise de 2008, né? De lá para cá o fundo subiu 1.500%, ou seja, se eu tivesse botado, multiplicou a cota por 15, né? Enquanto isso a bolsa subiu 230, então deu 7 vezes a bolsa. É curioso pensar o seguinte, né? A bolsa esse ano está dando aí seus 27%, né? O Brasil Capital ele deu 28% ao ano ao longo de todos esses anos. Então, num ano bom da bolsa, ele está dando isso exatamente de toda a história dele, né? O que eu gosto da casa, entre várias outras coisas, né, de ser uma casa que tem uma filosofia de value investing, que estuda profundamente os cases, é uma casa que está muito na rua, ou seja, os analistas estão muito visitando as empresas, falando com os executivos, e etc. Mas estão juntos trabalhando há muito tempo, né? Mais de 10 anos também trabalhando juntos, não só na Brasil Capital, mas já se conheciam antes. Então são executivos que, os sócios principais lá, a equipe de gestão, né? Pessoal que veio da Fama, que é uma das casas que existe há mais tempo fazendo value investing no Brasil, há mais de 25 anos. 20 anos, eu acho. Ou 25, desculpa. E o pessoal também, então Fama e Credit Suisse, né?
O que eu acho... Então, assim, por que eu estou recomendando o fundo agora? Nesse histórico de performance do fundo, 80% da performance veio de... Uma coisa que é legal, veio de várias empresas, ou seja, não teve aquela grande tacada. Então, a performance é distribuída entre várias empresas que performaram muito bem ao longo do tempo. Eles costumam carregar empresas por bastante tempo dentro do portfólio, né? Então, assim, acho que reuni várias informações. Mas o mais importante agora é que o fundo vai fechar. Então, assim, o gestor já... Perguntaram aqui se o fundo está fechado. O fundo vai fechar para captação, ele está atingindo aí o máximo do que ele acha que dá para gerir nessa estratégia, né, focada em mid-caps, ou seja, 80% também desse retorno ao longo dos últimos anos veio de empresas com esse perfil de mid-caps, que eu acho que tem tudo a ver daqui para frente, é uma coisa que a gente olha muito aqui, né, se você for olhar as recomendações do Bruce e Ricardo, várias delas também são mid-caps e small-caps também. Então, eu acho que é onde tem onde dá para extrair o maior valor daqui para frente. Então, enfim, reunindo todas essas informações com a questão de que o fundo tá para fechar, eu até divulguei minha carteira de fundos essa semana no Nord Fundos, é o fundo que eu tenho mais participação disparado, assim, o triplo do que eu tenho dos outros. Então, acho que é uma boa oportunidade aí de investir, está disponível nas principais corretoras e está disponível, inclusive, no Itaú Personalité. Então, quem tem conta no Itaú Personalité e não tem conta nas outras corretoras, pode investir por lá. Tá? Só para finalizar, o fundo está dando 45% no ano contra 27% da Bolsa. Nada mal. Realmente nada mal. Todo mundo acertou que é Mamonas Assassinas. Né? Quer saber aqui. Boa. Muito bom. Gente, Agora a gente pode falar quem ganhou então, né? Pode então vamos lá. Quem ganhou. Aí eu queimei a largada antes, mas vamos lá. Angélica Bórnia, Iago Pinheiro, Gustavo Chio. E-mail para contato@nordresearch.com.br para a gente poder entrar em contato, pegar os dados para enviar brindes para vocês. Uhul! E um último recado para vocês que gostaram da nossa live ano passado, continuam acompanhando a gente. E muita gente perguntou pra gente também na Black Friday, pessoal da Nord, vocês vão fazer promoção e não sei o quê. Infelizmente a gente não faz promoção, tá? Uma porque não faria sentido nenhum, a gente não tem estoque nem nada e não tem porquê a gente fazer promoção. Mas a gente gosta de privilegiar o cara que entrou antes, que confiou no nosso trabalho antes. Então, a pessoa que confiou mais cedo no nosso trabalho não pode pagar um preço maior do que a pessoa que conheceu depois. Dá pra botar de novo o videozinho da nossa live do ano passado? Coloca muito de novo bom, o vídeo muito da bom. nossa live Só do pra ano vocês passado. terem uma ideia como a gente Por que era. a gente não faz promoção? Por que a gente não faz? Privilegiar o cara que acreditou na gente quando a gente era isso aí, ó. Isso aí. A câmera torta. O cara que confiou na essência, né? É isso aí. Na essência dos analistas. No meio da mesa ali. Não, o fio no meio da mesa tá divino. Eu não consigo gostar de nada nisso aí. Nem eu. Nada. Pô, eu consigo gostar da minha magreza. Se evoluir na mesma proporção, no que vem a gente tá, fazendo uma live voando, um holograma, sei lá. Uma live espacial. Isso é aquela igual do Steve Jobs fazia, né? Um telão atrás, preto. Vamos fazer assim, todo mundo de aquela blusa preta com gola alta. Mas o que a gente faz de fato é premiar as pessoas que usam muito os nossos produtos. Então, por exemplo, se você quer adquirir mais de um produto, às vezes tem essas promoções do tipo, se você comprar esse, você ganha desconto no próximo. E um que a gente fez agora, que vai acabar... Hoje, né? Hoje. Vai acabar Ultimato. hoje. Ultimato se você assinar o... Nord Deep Value. Nord Deep Value, que a gente tá fazendo um lançamento dele, né? Ele já existia, Ele já existia há bastante tempo, né? A gente passou quase todo o ano de 2019 trabalhando dentro do Nord Deep Value, né? Os nossos primeiros assinantes, né? Os nossos fundadores e os assinantes, tanto do como valor extremo quanto do Nord Absoluto tinham acesso, mas realmente pro grande público, né, para todos os demais, ele passou praticamente todo esse ano fechado para novas adesões, né? O Nord Deep Value é exatamente o produto dentro do qual a gente olha para as teses de reestruturação, as teses de fusões e aquisições, teses de ativismo e governança, também teses de companhias que foram afetadas por eventos exógenos que distorceram de alguma maneira o seu desempenho. É o produto dentro do qual a gente olha
para as oportunidades de maior risco, as oportunidades mais difíceis, mas que, por outro lado, né, podem oferecer, né, maiores potenciais de retorno quando as coisas dão certo. É o nosso produto mais arriscado, conforme a gente comentou na live em que a gente anunciou que ele estava aberto. Não é uma estratégia de investimento para todo mundo, tá? Tenham muita consciência disso, é realmente para quem já tem uma carteira de ações bem montada, diversificada e tem condições de ter uma parcela menor do patrimônio exposta a teses de alto risco. Via Varejo estava nela? Não. Não, né? Mas nós temos Oi dentro. Temos Isso que eu ia Oi falar. dentro. É onde está Por Por aí vocês podem imaginar o calibre das coisas que tem ali dentro. Pelo amor de Deus, não achem que essa menção de calibre significa alguma coisa de Taurus, tá? Não, Verdade, não tentem encontrar entrelinhas onde não tem entrelinha, gente. Bom, mas até hoje, quem assinar o Deep Value ganha também o Nord Dividendos. Exatamente. Certo? Qual é que é a intenção, na verdade, desse brinde? Exatamente porque nós estamos falando de uma assinatura que oferece teses extremamente arriscadas, a gente quer também dar a ferramenta para que você invista uma parte maior da sua carteira em teses mais conservadoras. Tá? Para você ter uma carteira ponderada, porque isso é muito importante. Exatamente. Né? Porque realmente não é a ideia para quem porventura vá assinar o Nord Deep Value de entrar com grandes valores, de entrar com uma parcela significativa do seu patrimônio nessas teses, porque pela própria natureza delas, elas são teses extremamente difíceis. Deixa eu só dar um recado. O pessoal está perguntando assim, só para explicar, né? O Brasil Capital 30 FIC FIA, ele era um fundo que você podia investir através da XP. Tá? Com a cisão, o nome dele mudou na XP, então ele é Brasil Capital Advisory FIA, mas é o mesmo fundo, tá? Inclusive isso é muito comum. Então, por exemplo, no Itaú Personalité ele vai chamar Itaú Seleção Brasil Capital, ou seja, os fundos têm esses detalhezinhos técnicos, tá? Mas assim, no final das contas, o que você está fazendo é investindo num fundo que é a mesma estratégia. Tá? A XP cindiu, tá? Então era um fundo, ela fez, aquele fundo ficou fechado, aquela estrutura de fundo ficou fechada, agora você investe através de um veículo XP, mas é a mesma coisa. Vi que muita gente ficou com dúvida aqui, mas é isso. Então, Brasil Capital, na XP, Advisor, FIA, você consegue investir ainda, inclusive em outras plataformas. Tem uma news explicando isso? Sim, mas isso gera bastante confusão, mesmo porque as corretoras fazem os próprios espelhos, né? Então, enfim. Beleza. É isso aí. Pessoal, muitíssimo obrigada pela participação de todos vocês. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com um amigo, chamar o seu amigo investidor. Que vocês tenham um excelente final de ano, menos agitado que o meu, tá? Vai ser divertido isso aí, né? Tá? Que o ano de vocês seja calmo, tranquilo, que vocês tenham acostumado com a volta da bolsa esse ano. Que ano que vem vai ser muito interessante acompanhar o mercado, porque ao mesmo tempo que no Brasil a gente tem uma volta da atividade super interessante, né, para acompanhar e que promete muito, lá fora a gente tem diversos desafios, como o Bruce falou. Então se preparem para o ano que vem, curtam com a sua família, um excelente Natal para vocês. Obrigado e um excelente ano por novo. acreditarem na gente. É mesmo. Esse foi um ano realmente extraordinário. Muito obrigada e até a semana que vem. Tchau, pessoal.